Ok. Tá bom? Bom, pessoal, boa tarde a todas e todas. Um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos ter a apresentação da defesa da dissertação de mestrado do aluno Alessandro Caetano Beltrão. O título da dissertação é, a princípio, Plataforma para Desenvolvimento Contínuo de Sistemas Baseados em Internet das Coisas. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Bernard Nicolau de França, do Instituto de Computação da Unicamp, e por mim, Guilherme Horta Travassos, o qual também sou presidente da banca. Tá? E tem na banca, além dos dois orientadores, o professor Cláudio Miceli de Farias, que está aqui ao meu lado, tá? Que é aqui do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP e também do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, Instituto Tércio Parciti. E também a gente conta com a presença, que eu agradeço já antecipadamente, do professor Lincoln Souza Rocha, tá? Do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, que é o nosso avaliador externo. Tá? Então, Alessandro, você tem entre 40 e 45 minutos para apresentar os resultados do seu trabalho. A banca já havia recebido o texto para leitura e, a partir daí, nós teremos a parte de perguntas e questionamentos visando a avaliação final do que foi apresentado. Ok? Boa sorte. Compartilhando. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim, está perfeito. E passando também? Tá. Tá bom. Então, o título do trabalho é uma plataforma para desenvolvimento contínuo de sistemas IoT baseados em orquestração de container, né? Como o Guilherme disse, eu fui orientado pelo Breno Bernard Nicolau de França e pelo próprio Guilherme, né? Pelo Guilherme Horta Travassos. E aqui eu vou apresentar um pouquinho do contexto, né? Desse trabalho. E uma revisão sistemática da literatura publicada por Mota et al., né, em 2019, ela definiu sistemas de internet das coisas, né, sistemas IoTs, como sistemas que possuem 3 características, né, ubíquos, cyberfísicos e sensíveis ao contexto. Além disso, né, nessa revisão sistemática, ela apresenta também outras 29 características e possíveis 3 comportamentos que os sistemas IoT podem assumir, né. E aí esses comportamentos seriam identificação, sensoriamento e atuação, ou um híbrido deles, né? Então um sistema pode executar mais de um tipo desse comportamento durante o seu funcionamento. E aí isso torna, né, todas essas características e todos esses comportamentos tornam o desenvolvimento de sistemas para o contexto IoT, né, diferente dos sistemas convencionais. E aí, como problema, né, a gente sabe que os processos de desenvolvimento de software convencionais, eles... quer dizer, em processos de desenvolvimento de software convencionais, as atividades de implantação, né, de deploy das aplicações, elas já são amplamente discutidas aí na literatura. Porém, no contexto do desenvolvimento de sistemas IoT, outras preocupações surgem, né? E aí, por exemplo, essas preocupações são reportadas por um estudo realizado por Mota, né, de Oliveira e Travassos em 2019, que é um conjunto de rapid reviews. Nesse estudo, alguns pontos relevantes que permeiam a entrega de software são levantados, né? E aí, por exemplo, pontos relacionados à escala e gerenciamento. Em outra revisão sistemática da literatura, publicado por Pereira et al. Em 2021, a criação de uma esteira de implantação de software, né, IoT, ela é levantada como um possível desafio para os desenvolvedores que trabalham nesse contexto. Com base nisso, né, com base nos resultados presentes nesses estudos anteriores e nossa observação de campo, com os sistemas que são produzidos durante as disciplinas na UFRJ, a gente percebe que existe uma dificuldade de implantação de sistemas de software IoT. Né? Essa dificuldade, ela geralmente vem do uso de sistemas de software que são computacionalmente restritos, além da heterogeneidade dos componentes de software que são iotizados, né? E aí, para atacar esse problema, algumas propostas incluem, por exemplo, uso de ferramentas de containerização de software, ou containers de software, como Docker ou outros, e utilização de técnicas de DevOps. E isso, né, com base nessas dificuldades,
isso nos motivou a buscar uma solução de uma arquitetura para uma esteira de implantação de sistemas de software IoT em hardware de baixo custo. E aí, com isso, a gente vem, né, a nossa questão de pesquisa, que seria, a gente quer responder essas duas perguntas, né? Em sistemas de orquestração de containers de software convencionais podem ser utilizados para habilitar a entrega contínua em hardware de baixo custo? E quais as limitações dessas ferramentas de orquestração de container de software no ambiente limitado provido por esses dispositivos de baixo custo, né? E aí, tendo em vista essas duas questões de pesquisa, a gente definiu alguns objetivos, né? O objetivo principal, então, desse trabalho é avaliar a viabilidade do uso de orquestradores de container de software e disponibilizar uma esteira de entrega contínua de sistemas de software IoT em hardware de baixo custo. E aí a gente tem 3 objetivos específicos dentro desse objetivo principal, que seria o primeiro, né, avaliar o desempenho dos containers de software e orquestradores de container em hardware de baixo custo, né, normalmente utilizados em dispositivos IoT, comparar tecnologias populares que são de orquestração de containers em relação ao seu desempenho em dispositivos com arquitetura de processador ARM, né, que aí é uma arquitetura de processador muito comumente utilizada em dispositivos com foco em IoT, ou dispositivos mais restritos, e propor uma arquitetura de esteira, né, para a entrega contínua desse sistema de software IoT nesse hardware de baixo custo. E aí a gente adaptou, né, a metodologia proposta por Schuh, Carver e Travassos em 2001, e ela se desenvolveu nos seguintes passos. O primeiro seria uma revisão bibliográfica, né, para entendermos os conceitos aí do contexto de IoT e das tecnologias de containerização e de orquestração. A proposta das tecnologias, né, então a escolha das tecnologias, a avaliação depois dessas tecnologias, né, a comparação com tecnologias similares e a construção e avaliação da arquitetura de entrega contínua que seria construída aí dentro do laboratório de engenharia de software da UFRJ. E aí, passando para o próximo ponto, a gente passa direto, né, para avaliação de desempenho, e aí a gente escolheu avaliar o desempenho do Kubernetes, que é uma plataforma de orquestração de container bem comum, né, no mercado e que é amplamente utilizada. E a gente vai avaliar ela no sentido de usá-la em dispositivos mais restritos, né, que seriam o Raspberry Pi 3 modelo B+. Com isso, a gente montou um experimento, né, um experimento para avaliar a performance do Kubernetes nessa configuração, e os objetivos desse experimento seriam avaliar o Kubernetes, né, em relação ao tempo de resposta, número de conexões e outros, e delinear as dificuldades e problemas relacionados à configuração do ambiente com essa tecnologia em específico. O arranjo do experimento, né, o cluster do Kubernetes. Foi criado um cluster de 4 nós, uma master, 3 workers, sendo a master um computador desktop normal e os workers são Raspberry Pi 3. A gente montou 2 cenários, né, 2 modelos de cenários, um assíncrono, utilizando o Nginx com o protocolo HTTP, transferindo 850 bytes, e um assíncrono com RabbitMQ, transferindo as mesmas quantidades de bytes usando o protocolo AMQP. Cada sucesso era considerado no cenário síncrono apenas se a resposta do cluster fosse dentro dos limites de tempo estipulados pelos limites de usabilidade de Nielsen, de 100 milissegundos, 1000 milissegundos e 10.000 milissegundos. E os cenários assíncronos foram considerados válidos no caso do recebimento de um ACK, né, de um pacote confirmando o recebimento na rede, da publicação da mensagem pelo software de teste. O software de teste usado foi a parte de JMeter, que também é um software de teste bem utilizado aí na indústria. E aí, no arranjo do experimento, né, para a gente poder calcular o número de threads necessários para atingir os níveis de respostas por segundo que a gente precisava, a gente utilizou essa fórmula também na documentação do JMeter, onde a gente tem as respostas por segundo. Aqui a gente usou potências de 10, que seriam 10, 100 e 1000. E max response time foram os valores inspirados nas heurísticas de usabilidade de Nielsen. E thread number, o número de threads que a gente vai colocar lá no software, né, na parte de JMeter. Nos cenários HTTP, então, a gente montou esses 9 cenários, né?
com o número de requisições 10, 100 mil, né, de respostas por segundo, o max response time inspirados lá nas heurísticas de usabilidade, o número de threads, a gente fez o cálculo usando a fórmula do slide passado. No cenário AMQP, a gente não utilizou, né, as mesmas heurísticas de usabilidade de Nielsen, porque aqui já não faz mais sentido. A gente não considerou que fazia sentido essas heurísticas. E aí, em um cenário de publicadores e consumidores, a gente considerou 10 publicadores para cada consumidor. Porque aí a gente considera que, por exemplo, no ambiente IoT, você vai ter vários dispositivos publicando dados, né, sensores e tal, e aí os consumidores poderia ser um device intermediário que faria a agregação desses dados. Na arquitetura síncrona, a gente teria ali os dispositivos consumindo dos Kubernetes, né, da interface do Kubernetes, e fazendo as requisições HTTP. Essas requisições estão representadas pelas setas pretas ali, e dentro do cluster do Kubernetes a gente tem a comunicação usando a rede interna do Kubernetes, né, pela Overlay Network, que são representadas pelas setas rosas. Já na arquitetura assíncrona, a gente tem produtores e consumidores, né, que estão representados ali em roxo e amarelo, e eles ali também estariam conversando, né, com a rede do Kubernetes, com a master do Kubernetes, e essa master vai fazer a distribuição dos pacotes pela Overlay Network também, utilizando a comunicação intra-cluster. Aí vamos para os resultados, né? No cenário síncrono, a gente teve esses resultados aqui para o Nginx com o Kubernetes. A gente pode perceber que, né, até o sexto teste ali, teste ID de 0 a 5, a gente teve uma quantidade de falhas mínima, né, de 0 a 1%, que também poderia ser representado por falha de rede ali, por algum fator externo, mas dos 6 ao 7, os testes 6, 7 e 8, a gente já teve uma quantidade maior de falhas, que são testes com 1000 requisições por segundo. Então já é um teste bem mais exigente do ponto de vista de rede, né, e de capacidade do cluster. Aqui a gente pode ver, né, por exemplo, um exemplo de transações por segundo por tempo de teste. Isso aqui do teste 7, e a gente consegue perceber que o cluster, né, ele começa respondendo bem, mas depois, né, quando ele atinge os limites dele ali de resposta, ele passa a responder negativamente ao software de teste. E aí a gente vê que o número de sucessos começa a baixar muito, né, ele chega a bater em 0 em alguns momentos, que o cluster fica travado, mas depois ele volta a responder. No teste 8, né, a gente vê que ele também, que também foi outro teste mais puxado, a gente vê que ele começa respondendo bem e repete o mesmo comportamento de ter aquele ruído, que vai se apresentando ali pelos outros momentos do teste. No cenário assíncrono, a gente teve poucos erros, né? A gente percebe que a utilização do protocolo mais simples, que é o AMQP, ele favorece, né, esse maior número de transações, e a gente vê que o throughput, por exemplo, ele fica bem mais alto. Aqui, no outro teste, o throughput máximo atingido foi perto de alguma coisa perto de 300, e aqui no throughput máximo atingido ele chega perto de 3.000. No teste 0, a gente pode ver as transações aqui do consumidor, e a gente consegue perceber que ele faz um pico inicial, né, consumindo as mensagens que estão no cluster, mas depois ele se estabiliza e consegue consumir todas as mensagens numa taxa satisfatória. Já no teste do consumidor 1, no teste 1, né, onde a gente tem 10 para 100, o que acontece é que ele consegue consumir por algum tempo e depois ele para, mas gerando esse comportamento desses picos aí, que é o momento que ele começa a desempilhar as mensagens. Em relação ao publicador, né, o dispositivo está publicando, a gente consegue perceber que ele consegue publicar também muito bem. Quando ele atinge os limites de memória da máquina, né, do cluster, ele tem essas quedas ali na publicação, onde o cluster está impedindo ele de publicar, e depois ele volta a publicar normalmente.
mas também, de novo, acontecendo quedas esporadicamente. Em relação, né, aos resultados, a gente acredita que o cluster ele respondeu bem aos cenários de teste que foram criados. Em alguns casos, né, quando ele chegou a próximo de 1.000 conexões, né, 1.000 respostas por segundo, o número de falhas também aumentou muito, chegando a perto de 80%. No caso da MQP, a gente vê que o protocolo mais leve, em configuração de publicador e subscriber, né, publisher subscriber, favorece o número de conexões com baixo número de falhas. E a gente entende que, no geral, mesmo com o número com as limitações impostas pela configuração, o cluster conseguiu atender bem as conexões e os casos impostos, né? Em relação às ameaças à validade, a gente entende também que, para a ameaça externa, né, ameaça de generalização, a gente entende que os testes foram feitos em um número muito específico de dispositivos e tecnologias, que é uma barreira. Em relação à validade interna, né, a gente entende que cada trial, né, cada teste, o cluster foi recriado entre os testes para impedir que a gente tivesse alguma influência de fatores internos. Em relação ao construto, né, a gente tentou fazer a construção do cluster de uma forma mais próxima da produção possível para um cluster que é on-premises, e tem as ameaças de validação, né, mas a gente acredita ter usado, né, as ferramentas necessárias para conseguir uma fácil coleta dos dados, né, e uma avaliação um pouco mais fácil. Além disso, a gente publicou esses dados, né, e publicou também todos os scripts de teste e de setup do experimento. Em relação às conclusões, né, do experimento, os resultados indicam a viabilidade do uso, né, do Kubernetes nos dois cenários, nesses dispositivos, visto que para a maior parte dos testes o cluster foi capaz de atender às solicitações, às requisições. O Kubernetes ele pode ser instalado no Raspberry Pi 3 modelo B+, sem grandes perdas, né, mas idealmente seria legal usar outras soluções de container para reduzir a memória nos nós mais limitados. A partir desse estudo, usando o Kubernetes, a gente passou a querer fazer uma comparação entre outras soluções de orquestração de container que existem no mercado, né? Então a gente fez um segundo estudo, um segundo experimento, que é a comparação de desempenho de ferramentas para orquestração de containers em plataforma ARM. E aí, né, nesse estudo a gente queria comparar o Kubernetes com outros competidores presentes no mercado, né, que atualmente são o K3S, os mais relevantes, né, que são vendidos com ferramentas para IoT, que é o K3S e o KubeEdge. E aí os objetivos específicos desse experimento seriam avaliar essas três ferramentas em relação ao tempo de resposta e número de conexões, delinear dificuldades e problemas relacionados à configuração desses ambientes, né, e avaliar a melhor opção de implantação dessa arquitetura, porque no final a ideia é que essa arquitetura fosse implementada no laboratório de engenharia de software na UFRJ. O K3S ele é uma ferramenta desenvolvida pelo Rancher Lab, diferente do Kubernetes, que é desenvolvido pelo Google. Ele substitui totalmente o Kubernetes em um único binário, usa por padrão o SQLite, um banco de dados baseado em arquivo, e aí ele abstrai diversas configurações de segurança de redes, né, como e DNS, que você não precisa configurar nesse caso aqui, né, em teoria ele vem configurado. Além disso, ele é compatível com os serviços que não sejam Docker, né, para a execução dos containers em si, além de ser compatível com descoberta de serviços. O KubeEdge ele não implementa nenhuma dessas ferramentas, né? Então primeiro que ele substitui só o worker node, ele não substitui a massa do Kubernetes, então ele não substitui completamente o Kubernetes como o K3S. Ele só pode ser instalado com Docker, não é compatível com algumas ferramentas de rede que o Kubernetes nativamente é compatível, e também não possui dispositivos de descoberta de serviço. Então, os DNS gerados pela master, né, na overlay network, não podem ser acessados pelos back-end nesse cenário do KubeEdge. E por isso, né, a gente teve que fazer um arranjo de experimento um pouco diferente. No geral, a arquitetura é a mesma, porém aqui, nesse caso, a gente decidiu usar no cenário assíncrono, utilizar o protocolo MQTT ao invés do AMQP. Isso aconteceu por quê? Porque o KubeEdge ele não é compatível com o RabbitMQ. Visto que você não consegue subir um cluster que tenha descoberta de serviços com o KubeEdge,
Então você também não consegue ao mesmo tempo, né, ter um cluster do RabbitMQ que impediria a utilização do MQP. Nos cenários HTTP a gente manteve a mesma configuração de arranjo de experimento, com a diferença que na resposta máxima a gente adicionou 200 milissegundos, porque aqui já estava no tempo de pandemia e eu já estava em Brasília, o laboratório fica no Rio e a gente não conseguiria ter latências próximas de zero para o tempo de resposta ficar dentro dos parâmetros especificados antes, né? No cenário síncrono, a gente passou a ter esses resultados aqui. Aqui também lembrando que, nesse caso, a gente melhorou a estrutura de teste, né? Então ela passou a estar não num desktop em casa, mas passou a estar nos servidores do PESC. Então, aqui, além dos Raspberry Pi que estavam executando no laboratório de engenharia de software contínuo, laboratório de engenharia de software, eles também estavam, a master e o DNS que estavam sendo usados aqui também, eles todos são dos servidores do PESC e não mais montado um setup mais caseiro, vamos dizer assim. A gente percebe que nesse caso ele teve poucos erros, né? Ele só foi ter erro no cenário 8, onde a gente tem uma conexão por segundo, muitas conexões por segundo e pouco tempo de resposta, né, para poder responder essas conexões. Aqui também, e a gente vai perceber que para os 4 casos, né, para as 4 tecnologias, os valores ficaram muito próximos. Então elas não mostraram ter diferença de performance, mesmo nos cenários com o KubeEdge, que a gente consideraria ser a mais vulnerável das 3 tecnologias, né, por não ter as mesmas características do Kubernetes. Então, passando aqui pelos resultados, a gente percebe que, né, quase não teve diferenciação entre um cenário e o outro. No cenário assíncrono também, né, a gente percebe que a diferença foi baixa entre todos os modelos, né, todos os testes, o que representa que, apesar da tecnologia escolhida, né, a performance e o número de respostas por segundo não devem ser um fator problemático entre essas quatro configurações de teste aqui. Então, discussão, né? A gente percebeu que não houve, né, essa diferença significativa de desempenho entre as 3 tecnologias. No caso do MQTT, né, os resultados apresentados foram um pouco melhores ainda do que o AMQP. Isso que o MQTT ainda é um protocolo um pouco mais pesado, porque tem fatores de segurança e de controle que o MQTT não permite. A configuração e manutenção, né, dos ambientes, a gente levou isso em conta, né, então a configuração e manutenção dos ambientes com o K3S se mostrou mais simples, né, porque ele é justamente distribuído como um binário único e que é só um serviço Linux. E o KubeEdge, né, ele apresentou diversas limitações, tanto de rede quanto de serviços disponíveis e compatibilidade com os componentes que, em teoria, já são compatíveis com o Kubernetes normalmente. Em relação às ameaças à validade, de novo, né, a gente tem o número de dispositivos. O Raspberry Pi 3 foi o único dispositivo que a gente fez teste. Em relação à validade interna, a gente recriou o cluster para impedir, né, ruídos, interferência interna entre cada execução. Nesse caso aqui, a criação do cluster foi feita, né, a criação e recriação do cluster foi feita usando a ferramenta Ansible, e também está disponível no nosso GitLab, todos os scripts de criação e reconstrução do cluster. A maior ameaça, nesse caso do construto, né, a gente tem aquela ameaça de usar um mosquito no lugar do RabbitMQ no KubeEdge. A gente entende que isso realmente é uma ameaça, mas também é uma limitação do KubeEdge, né? O KubeEdge ele não permitia, pelo menos na época, fazer essa configuração, porque ele simplesmente não é compatível com as mesmas ferramentas que o Rabbit espera para subir dentro do Kubernetes. E a ameaça ao processo de avaliação, né? Aí sim, a gente também, de novo, tentou utilizar só ferramentas que são usadas, geralmente, em processos de avaliação em projetos reais, né, e que estão disponíveis aí para a indústria e para a academia de forma simples e fácil, que é o JMeter e todos os plugins que são relacionados a ele. Com base nesses testes, né,
Nesse experimento, a gente pode concluir que o K3S, Kubernetes e KubeEd eles são similares em relação a desempenho e com base nas métricas coletadas e avaliadas. O KubeEd, né, a gente percebe que ele é a mais imatura de todas essas soluções, então ele não é uma solução que a gente acredite ser viável para um ambiente de produção baseado em Kubernetes. E o K3S já se apresenta como uma solução mais simples, né, tanto no quesito de instalação e gerenciamento, e como na compatibilidade com dispositivos ARM, visto que todas as ferramentas que ele inclui, né, e todo o aparato, todos os componentes dele já são vendidos como componentes feitos para IoT. Então, eles são colocados, eles já são compilados e compatíveis com outros dispositivos parecidos, né, com dispositivos que usem arquitetura ARM. E aí, com base nisso, né, com base em todos esses testes que a gente realizou, a gente então propõe uma arquitetura para entrega contínua para sistemas de software IoT, e a arquitetura proposta, né, ela deveria permitir uma estrutura de automação para a implantação de sistemas de software IoT em ambientes de hardware de baixo custo. Para isso, né, a gente escolheu trabalhar com algumas ferramentas específicas, por exemplo, o GitLab, que é uma ferramenta de gerenciamento de código-fonte, o GitLab Runners, né, que são o software responsável por executar os jobs do GitLab nas máquinas-alvo. E aí, entre as 3 ferramentas que a gente avaliou, a gente resolveu usar o K3S pela simplicidade de uso e de instalação. A arquitetura proposta está aqui. Ela tem uma parte de construção do software, né, onde ela é feita dentro do GitLab, com as ferramentas que são necessárias para a construção. A parte de teste, a gente tem um conjunto de ferramentas de teste que poderia ser usada nesse caso, né, para a construção nos processos de deploy e do pipeline em si, né, da esteira em si. E aí no deploy a gente tem o Kubernetes aqui, que tá com o logo do Kubernetes, mas seria o K3S. Esse Kubernetes poderia ter nós que são nós convencionais ou nós que são iotizados, né, ou dispositivos IoT. Para monitoramento, a gente tem o Prometheus e o Grafana, realizando o monitoramento dessas aplicações. E aqui embaixo, né, essa parte aqui, ficaria uma integração com outro projeto que está sendo desenvolvido por um aluno de doutorado do Guilherme. Baseado nisso, né, a gente partiu para a construção desse ambiente. Então, as ferramentas que foram listadas ali, elas foram instaladas no Lens, com parte do cluster que estão nos Raspberries, mas as VMs do PESC, onde o PESC cedeu um ambiente para a instalação dessas ferramentas aí dentro, na UFRJ. Em relação às ferramentas escolhidas, a gente escolheu, né, obviamente, o GitLab com o GitLab Runners, e para o cluster e orquestrador de containers, o K3S, pelos motivos que a gente já citou aqui, de substituir completamente o Kubernetes, ser mais fácil de gerenciar e não ter deficiência de performance em relação a ele. No LensES hoje, né, e no PESC, a gente tem a arquitetura atual, que seria o GitLab em uma VM. Em outra VM, a gente tem o K3S com um runner do GitLab, né, para poder executar as operações de atualização do cluster. E dentro do Lens, né, já no laboratório de engenharia experimental, a gente tem os 4 Raspberry Pi 3 com também um runner do GitLab para fazer a construção das aplicações, visto que, né, é necessário que ela seja construída dentro desse ambiente para poder ser compatível com a arquitetura de processador do Raspberry. E aí, né, durante o período da pandemia, que foi de 2020 a 2022, um conjunto de sistemas de software convencionais e iotizados, eles precisaram de um ambiente para essa execução, né, para execução e implantação rápida, e com isso a gente colocou o cluster para produção e para realizar a entrega dessas aplicações, né. Então toda essa arquitetura que foi colocada ali, ela foi usada, né, para coletar para colocar de pé essas aplicações aí. Um dos projetos que está hoje no cluster é o SAFE, né, um projeto do Guilherme, que é um projeto para monitoramento da qualidade do ar na UFRJ. O CICEAT, que é o Sistema Central de Apoio, né, à Saúde dos Trabalhadores e Alunos da UFRJ, que é uma parceria entre o Complexo Hospitalar da UFRJ com o LENS. O CICEAT, que é o meu CICEAT, né, que é uma derivação do CICEAT, que é um projeto da professora Cláudia Vaper, e um cluster do RabbitMQ que foi provisionado para poder atender esses projetos aí.
Em relação ao CICEAT e aos ambientes dele, né, tanto o meu CICEAT quanto o ambiente de treinamento, a gente montou uma esteira com os seguintes processos, né, com o processo de build, onde a aplicação ela é construída dentro do Raspberry Pi para ser compatível com a arquitetura ARM. O processo de rollout, onde o runner que está dentro do K3S comunica com a API do Kubernetes para agendar o update dos containers. O migrate, que aí seria um job agendado, né, para a criação do banco de dados, e outro job agendado do Kubernetes, que seria o seed para a realização do conjunto de dados iniciais da aplicação. Durante esse período, de 20 a 22, o CICEAT teve 106 entregas com sucesso. O CICEAT treinamento, né, que seria o ambiente de treinamento dos profissionais de saúde, eles tiveram 36 entregas com sucesso. E o meu CICEAT, que é um projeto que começou só em 2022, ele já teve 9 entregas com sucesso esse ano. Já o SAFE, né, o SAFE é esse projeto aqui, ele é um projeto de monitoramento da qualidade do ar. A gente pode ver, por exemplo, que tem a sala de GHT e o laboratório H317. Como resultado, né, o SAFE ele é uma aplicação iotizada. Então, ele tem 3 serviços. Ele tem um serviço de front-end, back-end e um manager, além do broker, né, MQTT, e de um banco de dados SQL. A configuração de entrega do SAFE também, ela está representada aqui abaixo nessa figura, onde a gente tem o processo de build, de empacotamento, que aí é o empacotamento do Docker. Depois disso, existe um processo de configuração, onde o ambiente é preparado nos Raspberry Pi para receber esse projeto. E depois o deploy, né, do back-end e de todos os serviços relacionados e do banco de dados. A única coisa que não é feita deploy durante a esteira do SAFE é o RabbitMQ, porque ele está instalado separadamente no cluster. Durante o período, né, do final de 2021 até 2022, esse projeto ele fez 19 entregas bem-sucedidas dentro dessa arquitetura apresentada aqui. E aí, como conclusões desse experimento, né, a gente assim, percebe que foi possível realizar essa integração entre as ferramentas, porém ainda existe, né, questões de dificuldade em relação à integração do GitLab e as demais ferramentas para execução no cluster do K3S. Necessário aprimorar o entendimento, né, dos desenvolvedores em relação à arquitetura, porque a gente percebe que ainda é difícil os desenvolvedores colocarem a mão para trabalharem e fazerem os arquivos de configuração para a subida das aplicações. E a gente percebe também que o cluster, no modo atual de operação, ele não oferece um comportamento self-healing. Em comentários finais, a gente tem, voltando às questões de pesquisa, né? A gente pode usar os sistemas de orquestração de containers, né? Sistemas de orquestração de containers de software convencionais podem ser usados para habilitar a entrega contínua em dispositivos de baixo custo? Aí sim pode, né? A gente percebe que sim, desde que o hardware utilizado para executar tem um kernel Linux compatível com cgroups e namespace, 2 features que são imprescindíveis para a execução de containers, de onde tudo isso é baseado, e tem os recursos necessários para a implantação dessas ferramentas e dos serviços que elas provêm, né? Quais são as limitações dessa ferramenta, né, de orquestração nesses ambientes promovidos por dispositivos de baixo custo? A limitação é as diferentes arquiteturas, né, de CPU e de hardware, elas podem prover um overhead ali que seria mais necessário um maior esforço de configuração e atenção vinda dos operadores do cluster e os desenvolvedores das aplicações, né, porque podem haver incompatibilidades por causa de hardware e de arquitetura de CPU. Parte das entregas que falharam no GitLab que a gente teve, né, foram por causa dessas diferenças. E aí, conclusões, né, a gente conclui que é viável a utilização dessas tecnologias de orquestração de containers, especificamente Kubernetes derivados, para a entrega de sistemas de software IoT em ambiente de baixo custo, né, como a família Raspberry Pi. Porém, usar tais plataformas implica em tratar a compatibilidade arquitetural, que é necessária, a maior atenção com a compatibilidade de compilação dos projetos e a arquitetura específica, e a disponibilidade de recursos, né, porque justamente esses ambientes de baixo custo têm recursos mais escassos. As contribuições desse trabalho, né, que foi a realização dessa análise de desempenho do Kubernetes no Raspberry Pi 3 modelo B, em cenários síncronos e assíncronos, com resultados que indicam a viabilidade do uso dele nesse cenário de baixo custo. A comparação de desempenho do Kubernetes, né, KubeEdge e K3S, como orquestradores de container também no mesmo ambiente, e essa proposta de implantação dessa arquitetura para a esteira de entrega que continua
esteira de entrega contínua para sistemas IoT de software. E aí, né, a gente tem ainda em contribuição a disponibilização do update dessa plataforma, onde a gente está migrando ela para, ao invés de usar o Raspberry Pi 3, usar o Raspberry 4 nós do Raspberry Pi 4, que são um modelo mais forte. Por exemplo, o Raspberry Pi 3 tem 1 GB de RAM, o Raspberry Pi 4 tem 8 GB de RAM, então é um modelo muito melhor. E em trabalhos futuros, a gente ainda tem uma série de configurações que podem ser feitas para melhorar o cluster atual que existe dentro da cópia UFRJ, né? Que seria adicionar um segundo nó master para a gente ter uma alta disponibilidade, migrar o banco de dados do K3S para um sistema mais robusto, sair do sistema de arquivos, melhoria de integração entre o K3S e o GitLab para facilitar para os desenvolvedores que estão desenvolvendo as aplicações no GitLab, evoluir a integração de ferramentas de monitoramento e documentar os procedimentos de operação do cluster, né, para que o Guilherme e outros desenvolvedores possam continuar utilizando o cluster aí no dia a dia, e a adição de mais nós ainda no cluster para aumentar a capacidade de entrega. E aqui eu chego ao final da apresentação, mas eu quero um minuto ainda para apresentar o software rodando em execução. Só um minutinho. Compartilhar outra tela aqui. Estão conseguindo enxergar? Agora sim. Agora chegou aqui. Tá. Para quem não... Agora sim, estou vendo. Nunca viu, essa é a interface do Kubernetes, né? Esse é o Kubernetes que está executando no PES, que é o FRJ. E aqui a gente consegue ver o detalhe de todos os deployments que estão em execução, que foram feitos, e pegar as métricas, por exemplo, dos servidores que estão lá. Então a primeira coisa que eu vou mostrar, por exemplo, são os nós. Aqui a gente já atualizou os nós, né, para incluírem os nós do Raspberry Pi 4. Então a gente vê que a gente ainda está usando, por exemplo, pouco dos novos nós, né? Se vocês perceberem, os Raspberry Pi 4 ele tem uma anotação do Kubernetes aqui que indica, né, uma chave de topologia que indica para caso você queira fazer deploy especificamente nessa plataforma. E aqui a gente tem, por exemplo, uso de CPU, quais são os limites de CPU que foram setados, uso de memória e quais são o número de pods que tá presente aqui dentro desse nó. Se a gente for, por exemplo, aqui nos deployments, né, em todos os workloads, deixa eu voltar aqui, em pods, a gente, por exemplo, pode ver o pod do Sysfeat, que é esse projeto que a gente estava comentando ali. E aqui a gente pode, por exemplo, ver quanto de memória ele está gastando, acompanhar o uso de CPU dele dentro do nó Raspberry, que é esse Ixion, o nome do nó é esse. A gente pode pegar logs desse nó, então a gente consegue ver o nó aqui, os logs dos servidores aqui, desse especificamente. A gente pode voltar aqui, por exemplo, e executar comandos dentro dele, né? Ele permite a entrada, que o profissional entre aqui, execute comandos dentro desse container. Então, por meio da interface, né, a gente tem toda a avaliação do estado atual do cluster, né, e do estado atual dos containers que estão executando dentro dele. A gente tem, nos casos dos containers que tem o ingress, né, o ingress é a configuração de DNS do Kubernetes. Então, a gente pode ver, por exemplo, todos os ingress que estão setados. Então, por exemplo, se eu vim aqui em Safe, é porque ele abriu outra janela aqui, mas em Safe ele vai ter a configuração do Safe, né, onde está se eu clicar nele, ele abre outra janela que vai para o Safe. Se eu clicar no Sysfeat Homolog, isso tudo aqui é feito por arquivos de configuração, né, que podem estar presentes no repositório, e a gente pode criar por aqui também. Então, nessa interface agora, ele permite a criação dos pods, né, dos deployments por aqui. Então, se a pessoa quiser fazer um novo deployment, ela pode fazer por aqui. Você tem como setar, inclusive, quantidade de CPU e memória que é requerido.
né, para o funcionamento da aplicação, quais comandos que essa aplicação tem que rodar, qual imagem do Docker ela tem que rodar. Então, tudo isso está dentro da UFRJ hoje. Né? Toda essa infraestrutura que foi construída para esses projetos está dentro da UFRJ e está disponível para os outros projetos utilizarem. Outra coisa que está disponível também, aí eu vou trocar a tela aqui, só um minutinho. É o GitLab, né? Tem muitas pessoas do grupo do Guilherme que já usam ativamente o GitLab, mas o GitLab tem um processo aqui também já integrado de atualização das ferramentas dentro do Kubernetes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui de novo o CCAT, se a gente quiser atualizar o CCAT, né, basta que eu venha aqui em CI/CD, onde vai ter o pipeline, e aí eu faço a execução desse pipeline por aqui. E aí ele vai, né, fazer todo aquele processo que a gente comentou, onde é feita a build e construído, de fato, o container que vai executar. Se eu entrar em qualquer passo desse aqui do pipeline, por exemplo, né, por exemplo, dando aqueles passos de rollout, de build, de migração, eu também tenho acesso aqui a todo o log do que está sendo executado dentro desses Raspberries. Então, isso aqui, tudo que está acontecendo aqui está dentro do Raspberry Pi, que está no laboratório de engenharia de software da UFRJ. Então, a ferramenta é essa, né? Vou parar por aqui a apresentação dela. Ela está disponível para ser usada, né? E é isso. A minha apresentação termina aqui. Tá bom, Alessandro, obrigado aí pela apresentação, dentro da expectativa de tempo, né? Agradeço aí a todos que ficaram assistindo. Eu, nesse momento, antes de passar a palavra para os membros da banca, para a arguição, eu vou interromper a gravação, ok? Então, a partir deste ponto, não está sendo mais gravado.